Salve, salve, eu sou a Pimenta, esse é o podcast Nunca Fui Barbie. Estamos começando um episódio da série Hip Hop Lugar de Mulher. Estamos começando um episódio super especial, que é esse episódio que eu vou trazer um pouco da Nunca Fui Barbie, um pouco do conceito da Nunca Fui Barbie, quem são as pessoas por trás desse podcast, desse projeto, e também o que é o Hip Hop Lugar de Mulher. Vocês ouviram várias histórias de mulheres incríveis aqui de Belo Horizonte, mas também eu não faço nada sozinha, tá? Essas incríveis mulheres também junto comigo, e hoje a gente vai bater um papo, né? E para começar, vamos saber quem é essa deusa aqui do meu lado. Ai, gente, eu sou a Cacau, Cauane Tamoios, eu sou grafiteira, também sou designer, já pinto tem uns 8 anos, mas desenho há muito tempo. E nessas minhas correrias de pintura e tal, eu conheci a Pimenta. E, né, sempre fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, a gente conseguiu pintar juntos em algum momento e descobrimos muitas afinidades de como como o nosso trabalho, assim, se envolvia um com o outro. E aí ela me chamou pra Nunca Fui Barbie. É isso. A gente casou e a gente separou e a nossa história continua. Piada interna, gente. Todo mundo pensa que a gente é um casal, mas a gente é amigas. Talvez eu tenha falado com ela porque eu queria flertar. Talvez. Mas deixa aí, né, gente? Já foi. Ela não me quis e aí a gente seguiu. Pois é. É sobre isso. E foi uma história linda, assim. Eu acho que realmente foi um relacionamento de amor, porque a gente se conectou muito quando a gente se conheceu, assim, e a gente já logo foi pintar. E as ideias foram batendo, e eu assinava Nunca Fui Barbie sozinha. E aí chegou num determinado momento que fez mais sentido a gente assinar juntas o Nunca Fui Barbie, né? E aí, a partir desse momento, a gente começou a pensar outras coisas, trazer isso para nossa vida, para nossa realidade, ver as possibilidades de estar trazendo também para outras mulheres da nossa cidade, né? Várias outras situações que a gente sentia ali que a gente precisava tá falando, tá abordando e tá fazendo algo, né? Porque só criticar também, a gente não acredita muito nisso, a gente pensa mais em ações. Bom, vocês já me ouviram por muitas e muitas vezes nesse podcast, mas vou me apresentar agora formalmente, né? Eu sou Pimenta, sou grafiteira, Biguel, pesquisadora da cultura hip hop. Hoje me considero como uma artista multifuncional dentro da cultura hip hop e faço uns outros trabalhos aí, hoje estudando também a palhaçaria, é uma novidade na minha vida, aprendendo a patinar, né? A pandemia trouxe isso pra gente, a gente valorizar mais essas pequenas ações que a gente deixa passar e que hoje a gente pode fazer isso e dedicar esse momento, né? Então, essa sou eu e agora eu também quero apresentar para vocês essa deusa aqui do meu lado. Então, gente, eu sou Mariflor Canuto, comecei também no desenho igual a Cacau. Nossa história até bate, né, mulher? E aí, tipo assim, eu comecei a grafitar aos pouquinhos e rolou de eu conhecer a Pimenta no ensaio fotográfico, gente. Peguem esse rolê. Minha primeira vez, né? De modelo. Sim. E aí, Também sou modelo. Modelo, atriz, produtora, educadora, grafiteira, E aí nisso eu tava começando no grafite ainda, bem aos pouquinhos. Aí quando eu dei um embalão no grafite, as meninas me convidaram pra participar da CRIO, da Nunca Fui Barbie CRIO, e foi tipo assim, uou, um rolezão, porque eu achei muito contemplativo. Ainda mais sendo uma mulher trans, preta, nesse espaço do grafite que é quase nulo. Estar numa CRIO com mulheres incríveis, me convidando pra estar nesse espaço é muito abrangente, é muito forte. Então daí que eu surjo na Nunca Fui Barbie. E nisso tudo, nesses vais e véns e tudo mais, eu também tô no rolê da educação. Também tô na tatuagem, né, gente, tentando, na labuta todo dia. É um pão no almoço e na janta nada. Que é a luta, né, da artista independente. E aí eu acho que a gente tá junto nesse rolê da arte, né, nessa correria, uma correndo atrás e a outra ajudando, a gente estando sempre nesse mesmo corre, nessa mesma realidade bem parecida, mas ao mesmo tempo muito diferente. Mas que a gente consegue conversar de lugares distintos, mas lugares muito próximos. Então, essa sou eu, um pouquinho de mim. E é isso, gente.
Eu acho que o ativismo ou o artivismo é o que mais ligou a gente, assim, né? Sim. Porque eu não falei, mas falo agora, não tem problema. Eu sou coordenadora da Rede Latino-Americana Todas e faço parte do Comitê Mineiro e de apoio a causas indígenas. Então, assim, eu sempre tive nesse movimento do ativismo conectado ao meu trabalho, assim. Então, quando eu encontro outras pessoas que também têm esse objetivo, não só de produzir arte, mas pensar em como a arte impacta outras pessoas, né? De como a gente pode compartilhar o nosso conhecimento, de fortalecer outras mulheres, faz muito mais sentido e você se torna mais forte, porque a gente não faz absolutamente nada sozinho. Isso é muito foda, você entender onde seu trabalho vai, como ele chega, como ele impacta. E não só o seu trabalho, mas o trabalho de todo, né? De um todo, assim. É muito louco isso. A gente entender que a gente também tem um ponto na caminhada de várias pessoas. Que esse processo, nosso processo de arte é muito importante para as pessoas se verem ali. E acho que às vezes a gente não tem essa noção, muitas vezes. Eu mesma não tenho muita essa noção. De quanto a gente tem essa importância na vivência de outras mulheres, de como a gente impacta nessas mulheres. Acho que impacta é a palavra correta. Impacta. Agora vai ser Impaquita. É que você é uma paquita e você Gente, também impacta. Eu sou a primeira entendeu? paquita preta. Preta e trans, tá? Exatamente. Ó, peso natural. Puro estradiol. Eu acho que aí a gente já consegue puxar um pouco o papo do projeto que você criou, assim, que é o Hip Hop Lugar de Mulher, assim, entender da onde que ele nasce. Sim, exato. Então, eu acredito que a gente se liga de uma maneira muito doida, porque a gente não é nada parecidas uma com a outra, a gente tem tempos diferentes, tem sentimentos diferentes, e ao mesmo tempo essa diversidade que nos une, né? E logo em 2018 a gente passou por um momento que a gente pintou muito juntas em algumas situações. E aí, nesse momento tinha eventos voltados para mulheres. Minas de Minas já produziu delas, né? Que foi até no delas que a gente se conheceu, a gente se viu pela primeira vez. Que aí o crush aconteceu. Foi nesse momento. Mas em outros lugares a gente não via tantas mulheres reunidas em grafite, na cultura hip hop. E a gente percebeu que a gente precisava correr atrás disso de alguma forma. Então eu resolvi começar a estudar produção cultural. Então eu fiz o primeiro curso com o FAM, Festival de Artes Negras aqui de Belo Horizonte. Ofereceu um curso que falou desde a escrita do projeto até a realização, a produção, em tudo, né? E isso me encantou. Eu falei, olha, a gente precisa mais dar importância para esse lugar, entender esses documentos, essas ferramentas, para a gente poder acessar e fazer uma nova narrativa, né? Narrativa essa que sempre já acontecia, as nossas vozes estavam ali o tempo todo, mas a gente não era ouvida, né? Então a gente precisava achar o botãozinho ali só para aumentar esse volume. Então desde então a gente começa a fazer algumas atividades, algumas muito na tora, a gente faz muito na tora, a gente está muito na rua, né? Mas foi nosso primeiro contato, assim, a gente resolveu adotar essa frase, hip hop lugar de mulher. É uma frase muito simbólica e tem muito sentimento nisso, né? Traz muito da nossa realidade, que é estar no hip hop e ponto. Eu estou no hip hop, faço parte dessa cultura e ponto, né? A gente precisa se movimentar a partir daí. Eu não acredito muito em só críticas, em só falar do machismo, em só mostrar o lado negativo. Acho que isso tudo é necessário se falar, porque existe, mas a gente já sabe que existe, né? Então, como que a gente pode subverter isso tudo e trazer mais presença, né? Trazer mais evidência para o que a gente faz, falar da nossa arte, né? Vender o meu peixe, o nosso peixe. E então a gente começa a fazer algumas ações. A gente foi com uma ideia que a intenção era trazer 20 mulheres para esse projeto, pintar o CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude aqui em Belo Horizonte, mas com esses probleminhas que a gente tem aí, né? Acabou que a gente conseguiu, assim, muito à força, 5 mulheres potentes demais. E a partir dessa pintura a gente viu real, assim, a necessidade da gente continuar esse projeto. E é um projeto que ele não te prende em um lugar, a gente não tem essa característica, né? A gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então foi uma pintura ali, logo a gente já fez bate-papo,
para trazer conscientização, né, que é interessante, incentivar para que faça mais atividades como essa. Entendemos a dificuldade de acessar editais, leitura de edital é muito chato, não é feito para periferia, então esses lugares é de difícil acesso para mulheres, principalmente mulheres que têm família. Então a gente começou a trazer isso, né? Como que a gente vai mostrar isso para essas meninas, que elas conseguem estar nesses lugares? Por que tem que ser sempre as mesmas mulheres nos eventos, né? Por que não as outras mulheres também podem acessar isso? Então a gente fez também um tirão, que foi na escola Anne Frank, que foi uma parceria entre... Eu era oficineira dessa escola, então foi uma parceria com os alunos, com a direção da escola e com o coletivo Nunca Fui Barbie, onde a Nunca Fui Barbie foi ponte ali para trazer artistas, e nesse evento teve 50% mulheres e 50% homens, valorizando também a arte local, que são os artistas que estavam ali, né, ao redor, e valorizando também a importância da oficina, né, quando uma aluna minha vê outras mulheres pintando, isso incentiva ela a continuar no mundo da arte, ela pode ter essa sensação, ter esse sabor, e o projeto foi maravilhoso, né? Fale um pouquinho sobre ele. Você ainda não estava, inclusive ela negou meu convite, tá? Porque eu já conhecia ela. E ela negou meu convite, eu louca atrás dela. Falei, velho, eu quero muito você aqui nesse projeto. E ela não atendia, gente. Foi bem assim, não. Ah, super difícil. Olha meu lado da história. Estamos só dramatizando, tá? Mas tudo Cacau teve nesse projeto também, que foi uma pessoa incrível, assim, né? Porque é muito orgânico no Café Barbie, sabe? Então eu faço algumas coisas, sou boa em algumas coisas, então eu vou potencializar isso. E aquilo que eu não sou boa, eu tenho Cacau, eu tenho Maria, eu tenho outras pessoas e outros amigos ao redor também que nos apoiam bastante, né, Cacau? Eu acho que a Pimenta, quando ela teve essa ideia, assim, ela trouxe tantas coisas ao mesmo tempo, tipo, vamos fazer isso e aquilo, tem que fazer texto, tem que fazer não sei o que, e eu tava assim, gente, como eu faço esse projeto continuar sem tirar o sonho da criança, né? Vamos com calma. Então a gente consegue, e tem hora que também eu que sou a maluca, quero fazer um milhão de coisas, e a Pimenta fala, ei, linda, vamos com calma, que é isso, a gente tem uma ideia muito boa e a gente vê o potencial dela, a gente quer fazer o máximo que a gente consegue. Sim. E mesmo você pontuou aí, né, que tem coisas que nos atrapalham, tem pessoas que querem impedir que aconteça. Ficou muito evidente isso no processo que a gente estava. Então, e aí eu acho que deu mais... pessoas da cultura hip hop. E pessoas de dentro da própria cultura. Então, assim, uma coisa que a gente já tinha observado ficava mais evidente quando a gente queria fazer. E eu acho que isso deu mais força ainda pra gente fazer. Então a gente foi se equilibrando nesse processo, assim, de uma fortalecer a outra, quando uma tava cansada a outra ia fazer, sabe? E aos poucos a gente foi caminhando e amadurecendo o projeto também. Fica muito visível da primeira vez que a gente pintou, na inocência que a gente foi de achar que ia dar tudo certo e dar de cara com pessoas que não queriam que desse certo, sabe? E aí a gente faz um mutirão e a gente encontra isso de novo. E a gente vai amadurecendo mesmo esse processo todo, assim. Vai ganhando mais forma, vai ganhando até um pouco mais de calmaria mesmo, de entender que a gente pode fazendo aos poucos até chegar ao ponto que a gente está hoje, né? Que é conseguir lançar um puta de um prêmio, né? Então, acho que é isso. Novamente, o significado de conseguir fazer as coisas juntas, né? Assim, e das nossas diferenças conseguirem amplificar isso. E você falando, me traz isso à memória, que foi muito complicado, assim, foi realmente... Eu fiquei com um pouco de receio, falei, não, vamos parar por aqui, é de boa, porque tinha tudo para dar errado, né? A gente convidou as 20 meninas, a gente acertou com essas 20 meninas, depois eu tive que cancelar com essas meninas. Eu acho que até tem algumas que ainda têm esse ressentimento comigo, então aqui estou publicamente explicando que nem tudo né? A partir do momento que eu virei o jogo, parei de ser aquela pessoa, a artista convidada, e passo a ser a produtora, eu vejo quanto um produtor tem muitas divergências para se resolver e acontece muita coisa até chegar o convite para artista, sabe? Isso aconteceu, né? Foi isso. O andaime que era para poder estar atendendo a gente, a pessoa
ela montou todo esse andame do lado errado, né? E a gente teve que desmontar. E eu lembro que as chapas eram bem pesadas e eu catei alguém da produção e não tinha ninguém para poder me auxiliar, então eu peguei uma pessoa aleatória que não era da produção, né? Porque a pessoa da produção falou, não, agora eu não posso. Peguei uma pessoa lá no CRJ e a gente começou a tirar as chapas e transferir isso pro outro lado para que a pintura acontecesse, né? No outro dia não tava valendo R$1, né? Os braços não funcionavam, eu era super jovem nessa época, né? Mas não funcionavam os braços, mas isso me deu gás, assim. Eu fiquei triste, desmotivada ali de ter perdido algumas meninas nesse processo, não poder convidar naquele momento. Mas me deu gás, falei, velho, eu preciso fazer isso. Não vai ser uma pessoa específica que vai dizer que não, a gente não vai fazer esse projeto, sabe? E a partir daí foi que a gente percebeu assim, o quanto é importante ter mulheres do hip hop também como produtoras cultural, sabe? Ter esse olhar para além. Depois a gente conseguiu também convidar várias outras dessas mulheres que a gente não pôde convidar nesse momento em outras ações do Hip Hop Lugar de Mulher e da Nunca Fui Barbie. E aí a gente conseguiu ficar em paz com isso. Mas essa é uma história inédita, né? A gente nunca comentou isso com as pessoas e nem conta o santo, porque também não vale a pena. Eu acho que o nosso rolê tá indo pra frente e super feliz com isso. Mas não é um processo tão simples assim, né? E a gente fez muitas ações aí com o Hip Hop Lugar de Mulher, mas não o que aparece na câmera, no áudio, nas fotinhas de Instagram não é a nossa realidade. É muito porre, é muito trabalho e a gente, cada uma de nós aqui temos um trabalho CLT, então assim, a gente não vive só de arte, a gente vive de uma carteira assinada, então a gente trabalha para mais, hoje é folga nossa, a gente está aqui trabalhando, então é esse processo, sabe? É trabalhoso, mas é gratificante para nós. Quando você fala sobre uma mulher estar no hip hop e fazer a produção, isso é muito foda, porque, tipo assim, ela vai entender todo o percalço que vai acontecer. Todo o BO que pode dar. Porque, tipo assim, a gente na produção, a gente entende muito, tipo assim, vai dar BO porque eu passo por isso e isso. Então, tipo assim, é muito importante esse lugar de você entender esses BOs. Eu acho que fazer uma produção é muito difícil por isso, porque muitas vezes a gente não entende o BO que vai dar. Aí a gente pensa, não, vai dar tudo perfeito. Chega lá, sempre dá BO. Sim, sim. E aí fica parecendo meio mimimi, né? A gente fica falando disso, é o que mais a gente escuta. Mas é porque. E a gente gosta. Acho que é importante a gente pontuar essas coisas que acontecem, porque ela é muito comum nas nossas conversas. Quando a gente junta mulheres pra conversar, e especificamente mulheres da cena do hip hop, você vê que as narrativas são iguais. Todas elas têm. Teve um produtor homem que atrapalhou o projeto dela. Teve um curador homem que atrapalhou o projeto dela. Teve um outro artista, sabe? Sempre tem, as histórias são muito parecidas, assim. Então, às vezes fica parecendo que a gente tá sendo repetitivo e, na verdade, é porque tá ali enraizado, né? Tá ali naturalizado o que tá acontecendo. Não é a gente tá sendo repetitiva, as ações são repetitivas. Isso. Nossa, e é muito bizarro a gente entender que essas ações são repetitivas com a gente. Porque a gente se coloca no lugar também de, tipo assim, nossa, o problema sou eu não dou conta dessa merda não. Sim. Isso é muito bizarro. Eu fico brincando que um dos meus sonhos é que eu não precise ficar fazendo tantas ações afirmativas, assim. Sim. É eu ter que chegar em um evento e tá 50% e tá ali um espaço para crianças brincar e por aí vai, sem eu ter que chamar atenção para isso, sabe? Falar, por que não aconteceu? Ah, mas porque dessa vez eu preferi chamar os meus que estão ali trabalhando comigo. Tá, mas os seus também não tem diversidade? E aí? Né? E aí, essa semana eu tive uma aula com um professor super massa, assim, palhaço, eu tô aprendendo palhaçaria, e ele é um homem branco, e ele olha pra mim e fala assim, olha, uma das minhas conversas com uma colega minha foi que uma colega dele negra que virou pra ele e falou assim, e você daria o seu lugar em um festival pra um palhaço preto estar? Estou pensativa nisso. Desde então ele compartilhou isso com a gente, assim, eu fiquei pensativa, eu falei, é real, velho. A gente fala de ações afirmativas o tempo todo, mas será que na hora da prática mesmo? E eu trago pra mim, será que na prática eu cederia o meu espaço
para fortalecer uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa que precisa de fortalecimento naquele momento? Fica aí a reflexão, eu acho que vale a pena. Mas não é esse o nosso tema de hoje. A gente tem muita coisa ainda para conversar. A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta com muito mais.